Olá, gente, tudo bem? Vamos lá? Hoje nós temos aula de produção textual. Vamos lá então? Então, hoje nós vamos ouvir primeiro um texto. Prestem bastante atenção, tá? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Esse texto que nós ouvimos é um texto de Gonçalves Dias, que foi publicado em 1857. Nós ouvimos com a interpretação de Paulo Altran, que foi um ator muito famoso e infelizmente já nos deixou há alguns anos. Bom, aí eu pergunto a vocês, que tipo de texto é esse, né? Algumas pessoas vão dizer que é uma poesia, outras vão dizer que é um poema. E é isso, né? Nós temos aí um poema, que é um poema muito famoso, Canção do Exílio, né? Lá do século XIX. Mas aí vocês podem me perguntar, mas não é poesia? Poema ou é poesia? Como é que você sabe que é um poema? Mas qual é o nome certo, poema ou poesia? É o que a gente vai ver hoje. Quando a gente fala de poema, normalmente as pessoas, né, pensam que é um texto antigo, que é um texto que tem a ver lá com os menestréis, né, com aquela pessoa que declama texto para uma plateia, para falar de sentimentos, falar de amor, não é? Mas o poema ele é muito mais do que isso. E é o que a gente vai estudar. Primeiramente, essa diferença, né, entre poema e poesia. Não são a mesma coisa? Bom, vamos ver primeiro o que é poesia. A poesia, na verdade, ela é uma ideia, ela é um conceito, é uma característica de um texto, né? Quando eu falo de texto, pode ser um texto escrito ou um texto que é um texto que usa elementos visuais, né? Um texto não verbal, pode ser também um texto que tem a ver apenas com melodia. Enfim, a poesia é essa característica que mexe com a nossa percepção do mundo, com a nossa sensibilidade e provoca na gente uma emoção. Então a gente pode ter de repente um texto escrito, quando a gente lê, a gente se emociona, né, que faz com que a gente perceba o mundo de uma outra forma, ou mexe lá com os nossos sentimentos. Isso a gente pode ter isso no poema, pode ter isso no romance, num conto, numa crônica, né? Não importa. Ou então, quando a gente vê um quadro e esse quadro mexe com a nossa imaginação, mexe com nossos sentimentos, com a nossa percepção de mundo, isso tem a ver com a poesia. Então, poesia é essa capacidade da gente perceber as coisas de uma outra forma, através de uma outra maneira de se expressar, que tem a ver com a arte, tem a ver com a brincadeira, com o imaginário, com a emoção, com a sensibilidade, com a satisfação também. Ou seja, a poesia está ligada à arte, né? Agora, o poema. O poema já é a parte escrita, é a parte concreta. Na verdade, o poema ele vai dar expressão à poesia, mas na forma escrita, né? A gente tem lá o texto escrito, que vai provocar uma emoção, vai mexer com a nossa percepção, com a nossa sensibilidade. Um poema ele tem uma estrutura, né, bem específica. A primeira coisa que a gente percebe num poema é que ele é escrito em versos.
Mas o que é um verso? Verso é cada linha do poema, quando a gente tem uma frase embaixo da outra, né? Formando estrofes. Cada frasezinha daquela ali a gente chama de verso. E um poema, ele é sempre escrito em verso. A gente também tem o emprego de alguns recursos poéticos, como as figuras de linguagem, né, que a gente já estudou, como a rima, o ritmo, entre outras coisas. Então, poesia é a ideia, o conceito, né? É a arte, é a capacidade de transformar, de mexer com a emoção. Poema é o texto escrito, tá bom? Então, o que nós ouvimos lá no comecinho da aula, na verdade, é um poema, tá bom? Quando a gente fala de poema, a gente pensa na linguagem. A linguagem é uma linguagem conotativa. A gente já estudou isso. Para a gente relembrar, né? A linguagem denotativa é aquela em que a gente tem um significado das palavras mais ligadas ao dicionário, é um significado mais objetivo, mais preciso, mais claro. A linguagem conotativa tem a ver com o significado figurado, a linguagem figurada. Então, na verdade, as palavras são escritas com um propósito, com um propósito de trazer uma emoção, mexer com a imaginação. E nós temos também o emprego das figuras de linguagem aí. Além disso, quando a gente vai falar da estrutura do texto, né, a gente percebe que o poema tem uma estrutura que é bem característica. A primeira coisa que a gente percebe é o uso dos versos, né? Quer dizer, uma linha embaixo da outra, uma frase embaixo da outra, e essas frases a gente chama de versos. Quando a gente tem um conjunto de versos, a gente tem uma estrofe. E aí, às vezes, entre essas estrofes, existe a rima e a repetição de um som, né? Pode ser igual ou pode ser parecido. Mas nem sempre a gente tem rima. Pode acontecer da gente ter um poema em que não tem rima. Então a gente fala que esse poema tem versos brancos, quando não há rima. E a gente também tem o que a gente chama de ritmo, principalmente quando o poema tem rima. É igual o poema que nós ouvimos, Canção do Exílio, que tem rima e a gente percebe um ritmo. Terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Existe um ritmo. Então isso faz parte mesmo, é bem característica do poema. Por quê? Porque o poema, lá quando ele estava lá na Idade Antiga, né, na verdade não tinha poema, na verdade eram textos para serem cantados. Depois, na Idade Média, também a gente não tem ainda esse termo poema. A gente tem os textos que eram textos cantados, em versos, né? Que não são textos que a gente chama de cantigas, então tinha de amigo, de amor, né? E aí, com o tempo, com a evolução da língua, outros elementos foram sendo incorporados a esse tipo de texto até a gente chegar ao que a gente conhece hoje como poema. Mas, primeiramente, eram textos cantados. Por isso que a gente tem muito emprego de rima, de ritmo e de outros recursos também. Bom? O que fala o poema? Qual é a temática, né? Fala sobre o quê? Bom, o poema ele pode falar sobre qualquer assunto, né? Qualquer coisa. Pode falar sobre a natureza, sobre o amor, saudade, falar sobre os animais, falar sobre política, sobre a sociedade, sobre a saudade, qualquer assunto. Ou seja, o poema fala sobre as questões do mundo. Qualquer assunto pode virar tema de um poema. O que a gente percebe é que o poeta, a partir de um tema, qualquer que seja, qualquer tema, né, qualquer tema que seja, ele vai tentar expressar uma visão de mundo, fazer com que a gente também, nós leitores, também possamos ter uma outra percepção de mundo, uma outra visão, através dessa expressão de sentimentos que eles trazem, né, usando várias técnicas, como as figuras de linguagem, como rima, ritmo. Tudo isso faz com que a gente se transforme
perceba o mundo de outra forma e também a gente perceba os nossos sentimentos em relação às questões do mundo. Tá? Então, qualquer tema é tema para um poema. A gente vai ouvir agora um poema da Cecília Meirelles, interpretado também pelo Paulo Altran, se chama Retratos. Vamos ouvir. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Bom, vamos lá então. Esse é um poema da Cecília Meirelles, Retrato. Vamos ver a parte, né, da estrutura dele, do formato do texto, né? Bom, a gente está vendo aqui que tem uma frase embaixo da outra, e aí o que a gente chama de versos, né? E nós temos 3 estrofes. O conjunto desses versos são estrofes. Então eu tenho primeira estrofe 4 versos, segunda estrofe 4 versos, terceira estrofe mais 4 versos. A gente aqui não tem rima. É um texto que tem versos brancos, não tem rima, né? E a gente aqui tem também a repetição de alguns termos, né? Eu não tinha, lá na primeiro verso da primeira estrofe, eu não tinha este rosto de hoje. Aí o primeiro verso da segunda estrofe, eu não tinha estas mãos sem força. E depois no primeiro verso da terceira estrofe, ela fala, né? Eu não dei por esta mudança. Tem algumas repetições aí de termos, né? Também na segunda estrofe também se repete aí, né? Até a segunda estrofe, no terceiro verso, eu não tinha este coração. Então a gente percebe algumas repetições de alguns termos aí também. Isso traz uma expressividade para o texto. É um texto em que o eu lírico está expressando ali uma melancolia, uma tristeza, vamos dizer assim, né? De perceber a mudança que sofreu e não percebeu essa mudança. É uma mudança que ela fala lá embaixo, né? Na última estrofe. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Né? Ela faz essa pergunta: em que espelho ficou perdida a minha face? Que mudança é essa? Mudança, na verdade, que todos nós vamos passar por essa mudança, né? Da juventude para a velhice. E muitas vezes a gente nem percebe, o tempo passa rápido e a gente não percebe. Né? Ela fala um pouco sobre isso, ela reflete um pouco sobre isso. E aí eu falei aqui sobre o eu lírico. Engraçado, né? Eu lírico, o que é eu lírico? Eu lírico é essa voz que expressa um sentimento dentro de um poema. Para a gente entender um pouquinho, eu vou fazer uma comparação bem simples, mas acho que vai ficar fácil para vocês entenderem. Quando a gente tem um texto narrativo, por exemplo, um conto, a gente tem alguém que está contando a história. Esse alguém que conta a história é o narrador. A gente pode ter um narrador personagem, né, que participa da história e está contando ao mesmo tempo. Ou pode ser um narrador que está de fora da história, que está contando aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está observando. O narrador observador ou narrador onisciente também, né? Então a gente tem isso. E muitas vezes, né, o que a gente tem? A gente tem um narrador que não é exatamente quem escreveu a história. Alguém foi lá, escreveu a história, mas o narrador pode ser uma outra pessoa, pode ser um personagem diferente. Por exemplo, eu posso ter um escritor homem que conta uma história em que a narradora é uma mulher. O narrador é um personagem feminino, pode acontecer, tá? Então a gente não pode confundir as coisas. Agora, quando a gente fala de poema, no poema tem narrador? Não, no poema a gente tem o eu lírico ou eu poético, que é uma voz que expressa um sentimento.
é quem está expressando o sentimento, tá? Nem sempre o eu lírico coincide com o escritor. Às vezes o escritor, ele tá lá escrevendo e o eu lírico pode ser um eu lírico feminino. A gente vê muito isso, por exemplo, no texto do Chico Buarque. As músicas do Chico Buarque, e ele coloca um eu lírico na canção que é feminino. Isso é muito comum, isso é muito normal, tá? Então guarda isso. Eu lírico é essa voz que expressa um sentimento, bom? Bom, e aí? Então, para a gente recapitular, a gente vai pensar um pouquinho em algumas questões sobre o poema. Primeiro, quando a gente fala das intenções, para que serve um poema? Bom, o poema ele pode trazer várias sensações, ele pode provocar o leitor de diversas formas, vai depender da temática. Então ele pode emocionar, fazer refletir sobre algo, ou criticar, ou fazer conscientizar sobre alguma coisa. Então, fundamentalmente, o poema tem esse objetivo, de provocar sensações, fazer com que a gente tenha uma percepção diferente do mundo, né? E a gente se emocionar. Os leitores do poema pode ser qualquer pessoa. Claro que tem alguns poemas que são voltados para criança, são poemas infantis, mas, de um modo geral, o poema ele pode ser lido por qualquer pessoa. Ele é organizado, normalmente um poema ele é organizado em versos, como eu já expliquei, uma linha embaixo da outra, e esses versos eles podem estar agrupados formando estrofes. Eu posso ter também rimas, conferindo um ritmo ao texto, ou eu posso também ter versos brancos, ou seja, um poema que não tem rima, entre outros recursos. A linguagem do poema é uma linguagem figurada, uma linguagem conotativa, né? Em que a gente tem vários recursos estilísticos importantes, como, por exemplo, o uso das figuras de linguagem que a gente já aprendeu. Metáfora, metonímia, antítese, eufemismo, sinestesia, entre outras, né? E a gente também tem aí as imagens poéticas que são muito presentes num poema. O que é isso, né? Na verdade, é quando o poeta emprega determinadas palavras, combina essas palavras de modo a fazer com que mexa com o nosso imaginário, com que a gente pense em alguma situação, ou fazer a gente lembrar de uma situação, ou a gente imaginar um cenário, ou imaginar um ambiente, ou imaginar o eu lírico, ou o ser com quem esse eu lírico fala. Então provoca a nossa imaginação, o nosso imaginário. Então isso que é imagem poética, tá bom? Então é isso, gente. Nós terminamos aqui a nossa aula. A gente tem exercícios para fazer lá na plataforma, tem bastante exercício. Faça os exercícios, tirem dúvidas comigo e a gente vai continuar na próxima aula também ainda falando sobre o poema, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.